Salve, Devs, aqui quem fala é Edson Maia, seu professor. Na aula de hoje, dando prosseguimento à nossa série de vídeos do React.js, na qual nós estamos fazendo um portfólio, o nosso foco vai ser desenvolver o conteúdo da página sobre. Com base nas instruções que a gente tem lá no Figma, nós vamos ter basicamente as seguintes informações dentro dessa página sobre. Nós teremos uma divisória ou um container que vai armazenar uma imagem e um texto descritivo sobre você, com um título sobre o seu nome, a sua role, né, a sua posição, né, de desenvolvedor, e algum texto descritivo que faça referência ao tipo de tarefas que você desenvolve. Teremos também uma outra divisória ou container para poder ter um título com as imagens das tecnologias que você domina. Então essa é a referência, tudo bem? Então como é que nós vamos fazer? No nosso projeto, na pasta Pages, nós já temos uma pasta chamada sobre, porém, ela só tem o arquivo index e ainda não tem o CSS. Então vamos logo fazer alguns ajustes bem pequenos. Primeiro, a gente vai criar logo o arquivo CSS dentro dessa pasta sobre, que é o arquivo sobre.module.css. Dentro dessa pasta sobre, nós vamos criar uma pasta também chamada images. Por quê? Nós vamos ter várias imagens, a imagem que identifica o usuário, que vai ser um avatar, e cada imagem para uma daquelas tecnologias. Então nós não vamos jogar ela diretamente aqui dentro da pasta sobre, a gente vai colocar dentro de uma pasta chamada images. E nem vamos jogar ela dentro da pasta public, tudo bem? É importante que você coloque as imagens dentro do componente que utiliza aquela imagem no caso especificamente. Então só vou dar uma recolhida aqui. Na minha área de trabalho, eu já tenho aqui, por exemplo, a minha imagem do meu avatar. Eu recomendo que você tenha uma imagem no formato PNG ou WebP, que seria o mais recomendável, ou mesmo SVG, que tenha um tamanho quadrado, preferencialmente. Então eu vou copiar essa imagem avatar para dentro da pasta Images. Então eu tenho aqui o meu avatar, que vai ser a minha imagem da identificação. Você pode utilizar a imagem que você quiser sua, preferencialmente uma imagem em aspecto quadrado, com a mesma largura e mesma altura, que aí vai facilitar você fazer processo de arredondamento, colocar bordas e tudo mais. Já as imagens das tags, eu vou passar para vocês, tem lá no próprio Figma, né? Mas nós temos aqui todas as imagens no formato SVG. Então eu vou pegar todas essas imagens e vou arrastar para dentro da pasta Images para poder fazer uma cópia. Tudo bem? Eu vou deixar o link do projeto do Figma na descrição do vídeo, como eu venho deixando em todas as aulas, mas vamos supor que você quisesse pegar essas imagens lá do Figma. Se você quisesse pegar uma imagem. Quando você tem uma imagem no Figma, se você seleciona ela, aqui do lado direito você tem Design, Prototype e Inspect. Na aba Design, aqui embaixo em Export, se você clicar no sinal de mais, vai aparecer uma listagem de opções e você vai ter uma opção aqui sobre o tipo de formato de arquivo que você pode exportar. Essa imagem eu posso baixar ela em PNG, JPG, SVG ou PDF. Tudo bem? Sempre prefira o formato SVG e, se não der, utilize o formato PNG. Tudo bem? Basicamente feito isso, basta você clicar no botãozinho que ele vai fazer o download. No caso das imagens aqui das tags, é o mesmo esquema. Você selecionou, você pode salvar ela no formato SVG. Basta você clicar aqui em Export Icon. Você pode fazer isso individualmente. Tudo bem? Você pode salvar individualmente. Bem como você pode usar o Shift para selecionar todas as imagens com um certo cuidado. E lá para baixo, e observe aqui, a minha foto está em cima, deixa eu só mover um pouquinho aqui a minha câmera. Também aqui, ó, Export 6 Layers. Então, seriam exportar 6 camadas, que são os 6 elementos. Se você clicar aqui nesse botão, ele vai baixar um arquivo no formato zip. Depois basta você extrair e pegar as imagens, tudo bem, sem problema. Deixa eu só ajustar minha câmera. Voltando ela para a posição certa, então nós já temos as imagens lá no nosso projeto. Então, no nosso projeto, deixa eu fechar aqui o arquivo do CSS, nós temos dentro da pasta sobre, nós temos agora uma pasta chamada Images, com as imagens que a gente vai usar nesse componente, que é um componente de página. Nós temos o arquivo index, que já tinha sido criado em aula anterior, e nós temos o CSS. Então, aqui dentro desse arquivo index.js, eu vou abrir ele, a gente vai precisar fazer aquela estrutura de dados. Observem que ela é uma estrutura relativamente chatinha, porque a gente tem duas partes de conteúdo com conteúdos em formato e posicionamento diferenciado internamente. Então vamos fazer por parte, a parte mais grosseira, que seria essa parte de conteúdo aqui de cima,
que seria como se fosse uma divisória de biografia ou descrição, e aqui de baixo uma divisória de text, tudo bem? Então o que eu recomendo? Ao invés da gente trabalhar com fragment, a gente poderia criar uma section que acomode todo o nosso conteúdo, uma section. Deixa eu só ajustar aqui, uma section. Preferencialmente definir um class name para ela, tirar essas aspas e colocar as chaves para poder trabalhar com styles. Então, styles.sobre. Então, na prática, essa nossa classe sobre, ela vai representar a nossa página toda, o nosso conteúdo todo, isso aqui tudinho, tá? Dentro dessa página sobre, a gente vai ter uma divisória de biografia, que vai ser a nossa bio, e uma divisória de text, tá? Então, basicamente, essa é a referência. Então, eu vou fazer o seguinte, vou pegar esse H2 que está aqui, vou recortar, vou criar uma div aqui dentro, vou colocar o H2 aqui dentro, que vai ser, no caso, a nossa biografia ou a nossa bio. Então, vou criar aqui um class name com style.bio, de biografia. Abaixo, eu vou criar mais uma divisória que vai servir para eu poder armazenar as imagens, para eu poder colocar aquelas imagens. Então, eu vou colocar aqui um class name, tirar essas aspas, colocar as chaves, styles.text no plural, tudo bem? Então essa aqui seria a ideia. Aqui eu vou colocar a imagem, o texto sobre os textos descritivos, e aqui eu vou colocar cada uma daquelas imagens. Aqui está dando erro porque a gente ainda não fez o import do nosso CSS. Então lá em cima, import styles from aspas simples ponto barra sobre ponto module.css, tudo bem? Então sobre é a nossa página, bio é a divisória da nossa biografia e text é a divisória das nossas imagens que representam as tecnologias que a gente domina. Aqui no caso, ao invés de colocar só imagens, eu vou colocar logo um código aqui, uma tag H3, para dar uma agilizada. Visualmente vai ficar mais fácil da gente enxergar isso daqui. Depois eu vou colocar aqui, imagens, então sobre, e assim vai. Vamos lá para o nosso projeto. Eu vou lá no browser, já está rodando aqui o meu npm run dev lá no meu VS Code. Se eu acessar agora a nossa rota sobre, a gente tem aqui um sobre, a gente tem aqui text e imagens. Só que lembre-se que a gente tem que fazer esse esquema aqui. Imagem, textos na nossa biografia e título e imagens. Tá? Então vamos focar atenção nessa parte aqui. Essa nossa imagem é o nosso avatar, que já está dentro da nossa pasta images, que tem o arquivo avatar.png aqui dentro. Então o que a gente vai fazer? Para a gente poder acomodar o conteúdo aqui dentro, prestem bem atenção. A gente tem aqui o seguinte. Nós temos uma imagem e textos. Para eles ficarem um ao lado do outro, essa imagem precisa ficar posicionada dentro de um elemento. E essa parte aqui todinha de textos deve estar agrupada em um único container. Então você pode colocar essa imagem pela tag img e colocar todo esse conteúdo dentro de uma divisória. E aí você vai ter dois elementos, e aí você vai conseguir posicioná-los um ao lado do outro. Você pode trabalhar com a tag figure, colocando a imagem, e colocar uma divisória para poder acrescentar ou acomodar este conteúdo que está aqui, título e textos. Então a gente pode fazer tudo isso, né? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou dar só um enter aqui para poder dar uma espaçada. Então qual que é a ideia aqui? Eu preciso ter a minha img. Então eu vou colocar aqui img. Eu preciso inserir a imagem. A nossa imagem, ela está aqui dentro da nossa pasta images em avatar. Então, não é muito interessante, não é nem recomendável que você faça essa especificação de caminho direto. O que é o certo? O certo é você fazer o import da imagem. Então, lá depois do CSS, pode ser, eu vou fazer o import dessa minha imagem, que eu vou chamar ela de avatar. Avatar from, entre aspas simples, ponto, barra, images, barra, avatar.png. Então, dentro do local que eu estou, eu tenho uma pasta chamada images e eu tenho um arquivo chamado avatar.png. Então, esse avatar eu vou passar aqui dentro, só que não entre aspas, eu vou passar entre chaves. Então, eu vou colocar o meu avatar. Aqui, no caso, é o avatar, é o meu avatar. Eu vou colocar só o nome avatar, poderia ser avatar do usuário, né? Se a gente for lá no nosso projeto, observem que já aparece aqui a imagem. A minha imagem, ela tem um tamanho de 250 pixels, 250 por 250, então já está num tamanho pequeno. Pode ser que a imagem de vocês esteja num formato grande. Aí seria bem interessante você definir um class name para sua imagem
colocar um styles.avatar. Ao definir uma classe para a sua imagem, você vai poder fazer a formatação dela sem problema. Detalhe, essa tag img, ela está acomodando de fato a minha imagem. Se eu quiser colocar todos aqueles textos ao lado dessa minha imagem, trabalhando ali com display flex, eu vou ter que acomodar todos os textos dentro de um único container. Então eu vou pegar esse texto sobre, vou recortar, vou criar uma divisória interna aqui, uma div interna, e vou colar esse H2 aqui dentro, tudo bem? Então eu tenho a imagem, que eu posso colocar dentro de uma tag figure, inclusive. Seria até interessante fazer isso por questão de indexação do conteúdo, tá? Mas é só um detalhe mesmo. Então, img, e vou ter uma divisória para acomodar somente os textos. A parte aqui dos textos ela é um pouquinho chatinha. Se a gente for observar, está escrito aqui, ó, sou Edson Maia, dev full stack. Então, eu vou pegar todos esses textos. Eu coloquei todos esses textos dentro de parágrafos. Então, qual que é a ideia aqui? Eu tenho um parágrafo desse texto de abertura e abaixo eu tenho 3 parágrafos. Então, eu tenho 4 parágrafos no total. Então, é um pouquinho chato quando a gente pega textos grandes assim e tem que trabalhar com parágrafos e quebra de linha. Eu vou colar esses textos aqui. Observem aqui que eu vou colar eles. E eu vou envolver eles com a minha tag P. Então, eu vou colocar a tag P de abertura e a tag P de fechamento. Sendo que aqui eu vou ter que acrescentar a tag BR. Aqui, no caso, eu vou quebrar a linha, né? Então, eu vou ter um parágrafo com uma quebra de linha. Aqui, mesmo esquema. Eu vou colocar a tag P e vou colocar aqui fechamento. Aqui eu vou colocar a tag P e nesse ponto aqui eu vou colocar o fechamento. Aqui eu vou colocar a tag P e lá embaixo o fechamento, sendo que bem aqui nesse ponto eu vou colocar uma tag BR para poder fazer uma quebra de linha, uma break row. Então eu vou selecionar esse texto aqui, vou pressionar o Tab. Tá? Então não tem muito mistério aqui, se vocês observarem. Eu vou só recolher um pouquinho aqui, tá? Nossas pastas, para que vocês consigam ver melhor. Então nós temos uma divisória, que é a nossa bio, que tenha a imagem e uma divisória com um monte de textos. Tá? Que é um título H2, um parágrafo com quebra de linha, parágrafo e parágrafo com quebra de linha. Então essa divisória e essa imagem são 2 elementos dentro dessa minha bio. Então quer dizer que quando eu for trabalhar a parte do CSS vai funcionar perfeitamente eu colocar um ao lado do outro. Por enquanto eles estão um embaixo do outro. Então imagem e texto. Mesmo esquema com relação às imagens das tecnologias, tudo bem? A gente vai procurar colocar as imagens no mesmo esquema que a gente fez aqui. A gente vai importar as imagens e depois colocar utilizando a tag img. Daí nós vamos fazer o seguinte. Lá embaixo nós já temos a divisória com a nossa classe chamada text e nós já temos o nosso texto aqui, nosso título H3. Aqui a gente tem que colocar cada uma das imagens. Na ordem, se você for observar, a gente tem aqui HTML, CSS, JavaScript, React, Node e SQL. São essas as imagens que nós temos. Então, lá em cima eu vou fazer o import de cada um deles. Import HTML from, mesmo esquema, ponto barra, images barra HTML. No caso aqui, todos os arquivos estão com o nome icon, traço, html.svg. Deixa eu expandir aqui as pastas. Se vocês forem observar, observem que os nomes são sempre assim, icon, traço e o nome da tecnologia. Vou fazer Shift Alt seta para baixo. Eu tenho 6 imagens, então já tem 2 aqui, 3, 4, 5, 6. O certo, obviamente, seria a gente utilizar aqui um componente para poder gerar essas imagens, inclusive gerar elas dinamicamente. Mas eu vou colocar elas aqui manualmente só para efeito de exemplo mesmo. Então, HTML, CSS, JS, que é do JavaScript, React, que é o React.js, Node, que é o Node.js, e SQL, ou SQL, a pronúncia lá do inglês, por favor. Pessoal, cada um sabe muito bem aí como pronunciar o seu inglês. Então, nós temos aqui as imagens. Então, imagens no nosso React, preferencialmente, você tem que fazer o import delas para poder utilizá-las. Tudo bem? Beleza, lá embaixo, basta a gente trabalhar com uma tag img, naquele esquema ali. Então a gente vai colocar entre chaves o nome da imagem que a gente quer colocar, que no caso aqui é HTML. Então a gente vai ter que colocar aqui, isso aqui é um ícone. O certo é a gente colocar ícone do HTML ou ícone do CSS.
Eu vou fazer Shift Alt seta para baixo para poder ter aqui 6 elementos e a gente vai fazer aquele esquema. CSS, JS, React, Node e SQL. Aí aqui no caso a gente poderia fazer, a gente pode até fazer assim tudo minúsculo mesmo, não tem problema aqui a questão de ser sensitivo ou não, né? Sensível à variação de caracteres ou não. Então, basicamente a gente tem que colocar dentro da nossa divisória de tags, que é tecnologias, o H3 e as imagens. Só que tem um detalhe, essas imagens não podem ficar jogadas aqui soltas. O que eu vou fazer? Eu vou recortar elas, colocar dentro de uma divisória e colar aqui dentro essas minhas imagens. E para poder facilitar o processo de formatação desse pedacinho aqui especificamente, eu vou definir um class name também. Eu vou colocar aqui styles.ícones, ícones no plural, ícones. Então a divisória de ícones, o título H3 dentro de text. Essa nossa div da bio tem a imagem, beleza, eu já coloquei o styles dela. Essa nossa div aqui eu não coloquei nenhuma class, é importante que eu coloque, tá pessoal, uma class name aqui, styles. Ponto. Eu posso colocar aqui textos, tá? Ou biografia, tá? Fica bem ao seu critério mesmo. Eu vou colocar aqui o nome textos, para poder ficar mais fácil da gente lembrar. Então, textos e ícones. Agora que a gente já tem toda essa parte de estrutura, se a gente for observar aqui na nossa aplicação, eu tenho imagem, tem textos, tem aqui título, tem as imagens, falta só a gente fazer as formatações. Então, para poder agilizar o processo, para que esse nosso projeto não fique muito longo, essa parte do HTML, no caso aqui o nosso que é o JSX da página, é um pouquinho chato e cada um faz da sua forma. Cada pessoa estrutura e divide o conteúdo dentro dessa área aqui da página de uma forma específica. Lembrando que eu coloco na pasta de instruções todas as instruções, essa é da aula 07, tem lá o código JSX completo para você dar uma comparada, uma olhada, copiar e colar ou fazer passo a passo acompanhando aqui o vídeo. Vamos agora para a parte do CSS. No CSS nós vamos fazer o seguinte. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é a formatação da nossa página sobre. Então a nossa página sobre é a nossa página de conteúdo. Ela tem que ocupar 100% da nossa área visível e tem que ter pelo menos uma altura mínima de 85 VH, que é como a gente está utilizando ao longo das aulas. Eu vou colocar aqui um border de um pixel sólido red, só para que vocês vejam ela aqui na página. Então percebam que ela apareceu aqui, ó, vermelho, 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 tá tudo ok, né? Eu posso trabalhar com um display flex. Ao trabalhar com display flex, os conteúdos ficaram um ao lado do outro. Eu posso trabalhar com flex direction column, para poder ficar tudo um embaixo do outro. Eu posso trabalhar com align items center, observem que todos os conteúdos ficaram centralizados. Daí, nós vamos ter que fazer a formatação do restante da página. Vamos trabalhar primeiro com a formatação dos elementos mais externos. Então, eu fiz aqui a formatação da página sobre, só que dentro da página sobre a gente tem uma divisória de biografia, que é a bio, e uma divisória de text, que a gente tem que fazer. Então, eu vou fazer aqui a formatação da nossa bio, que é a nossa divisória de biografia. Eu vou trabalhar com display flex. Ao trabalhar com display flex, se a gente for observar, agora já fica um do lado do outro. Observem que já ficou um do ladinho do outro. Mas só que o conteúdo, no caso aqui, dos textos ficou muito em cima em comparação à imagem, não é? Então já não está muito legal. Então eu vou colocar aqui um Align Items Center. Com esse Align Items Center, observem que ele já ficou centralizado, que é o mais essencial. Outra coisa, está muito encostado esse conteúdo. Eu posso definir aqui um gap. Eu vou colocar um gap de 3 rens, que aí eu vou ter um espaço bem interessante aqui. Tudo bem? Então essa parte aqui da bio tá legal. Outro ponto que a gente pode observar é que está muito encostado. Tanto a divisória da bio, como a divisória de baixo, que é de text. Então eu posso colocar aqui um margem bottom. Eu posso colocar de 1 ren ou 2 rens. Vai depender de como eu queira dar esse espaço aqui entre elas, tá? Eu vou colocar aqui 1.5 ren, só para poder dar um espaço um pouquinho maior. Então, essencialmente, isso aqui, tá? Daqui a pouco a gente vai focar a atenção em dar espaços aqui e mudar as cores, porque a gente precisa trabalhar esse esquema aqui de vermelho, azul
e dar um espaçamento maior entre esses elementos. Outro ponto, se a gente for observar, o nosso conteúdo está muito lá em cima, né? Tá todo o conteúdo está lá em cima, ele tem que ficar no centro da página. Então aqui na nossa página sobre, além do Align Item Center, Justify Content Center. Então aqui, ó, Align Item Center, Justify Content Center para a nossa divisória sobre, que é a nossa página, e o conteúdo vai ficar no centro da página de fato. Beleza. Agora a gente vai para a formatação das nossas tags. Nossas tags a gente vai fazer o mesmo esquema, pessoal. Display Flex. Só que ao colocar Display Flex, título e imagens ficaram ao lado do outro. Então, Flex Direction Column. Deixa eu só subir aqui um pouquinho. Então, eu consigo fazer com que eles fiquem um ao lado do outro. Align Items Center. Eles vão ficar centralizados. Posso definir aqui um gap. Eu vou colocar por enquanto de um ren, ou um ren entre eles. Observem que eu consegui dar um gap de um ren aqui, ó, daqui para cá. Ficou um espaço interessante. Eu poderia colocar 1.5 também se eu quiser, ou 1.25. Com isso, eu já consigo ter mais ou menos esse espaço aqui, ó, daqui para cá. Só falta eu focar a atenção depois aqui para a parte das imagens. Então, indo lá para o nosso código, então a parte da ideia principal dos containers já foi feita. Só que tem um detalhe aqui nessa tag, né? A gente vai ter que mexer daqui a pouquinho, com a largura dela, por causa do tamanho das imagens, tá? Mas a gente vai focar a atenção nisso daqui a pouco. Vamos aqui para o seguinte, tá? Tá um pouco corrido porque a gente tem muito detalhezinho do CSS para poder mexer. Então vamos fazer a formatação aqui, por exemplo, dessas partes internas do nosso conteúdo. Então, por exemplo, a gente tem aqui dentro de textos, a gente tem vários conteúdos. Então tem dentro de textos, a gente tem o H2 e a gente tem P, tudo bem? Então, por exemplo, aqui no nosso CSS, sobre a nossa página, bio é a nossa biografia. Então aqui, abaixo de bio, eu vou colocar aqui a nossa classe de textos, só que eu vou focar a atenção em mexer com o H2 e com a tag P. Eu quero só definir aqui um margem bottom de um rem. Eu só quero colocar uma margem abaixo de um rem. Observem que ao fazer isso, eu consigo dar um rem de espaço abaixo do H2, abaixo do parágrafo, abaixo do parágrafo, abaixo do parágrafo e assim por diante. Com isso, eu já consigo fazer um espaçamento semelhante ao que a gente tem aqui. Outro ponto que a gente pode fazer é focar a atenção aqui no nome e na role. Então, o que a gente pode fazer? Lá no nosso HTML, para que a gente dê um destaque somente no nome, é interessante que a gente acomode esse conteúdo dentro de uma tag. Eu vou colocar aqui dentro de uma tag spam, tá? Poderia definir uma class name para ele, que ficaria até bem mais interessante. A role aqui, que é a função, eu vou colocar dentro de uma tag strong. Que a tag strong, semanticamente, ela dá ênfase a conteúdo que é importante, né? É como se fosse um negrito, mas um negrito com importância. Então, o spam, nome, e o strong, a nossa role. Eu poderia definir um class name para elas também, tá? Poderia fazer isso sem problema. Então, eu posso dizer aqui que dentro da nossa bio, tudo que for spam, caso é o nosso texto, eu vou colocar um color var red, que é vermelho. Se vocês observarem, está vermelho. Posso definir aqui um font weight de bold, que é para poder ficar em negrito. Observem que ficou negrito, né? Eu posso definir também no nosso ponto bio strong. Eu posso definir aqui no caso, mesmo esquema de cor e negrito. Então, eu vou colocar negrito, só que a cor aqui, ao invés de red, eu vou colocar a cor secundária. A cor secundária é uma tonalidade de azul que a gente tem na nossa paleta. Então, o vermelho e o secundário, que é a nossa tonalidade de azul que está dentro do nosso projeto. Então, observem que aqui ficou vermelho e aqui ficou aquele azul que é um pouco mais claro do que esse daqui de cima. Beleza. Então, essa parte aqui, essencialmente, ela já está feita, tá? Então, qualquer detalhe que você quiser fazer a mais, fiquem bem à vontade, tá, pessoal? Vamos só focar a atenção aqui na formatação das imagens e aproveitando que a gente já está aqui, né, a gente tirar essa borda logo vermelha, que não tem sentido dela estar aqui. Então, lá na nosso seletor do sobre, que é a nossa divisória, eu vou deletar aqui a borda vermelha, para ela sumir, beleza? O nosso foco aqui são as imagens. Lembre-se que a imagem está dentro de ícones, então a gente tem que fazer uma formatação de ícones. Então, lá embaixo, lembre-se que dentro de text a gente tem uma classe chamada ícones. Então, basta a gente colocar aqui, ponto ícones.
A gente pode definir um display flex. Ao definir um display flex, eles já vão ficar um do lado do outro, beleza. Eu vou definir para eles um gap. Eu vou colocar aqui um gap de um ren. E observem que eu vou conseguir dar um espaço entre eles. Mas só que se eu não quiser fazer o gap, eu posso simplesmente colocar um align items center, para centralizar mesmo no meio dessa área da divisória. Depois de trabalhar com align items center, eu vou colocar aqui o justify content space around. Só que ao colocar o space around, se vocês observarem, ele continuou da mesma posição. O que ele não está entendendo? Ele não está entendendo o tamanho dessa área disponível. Tá? Então, o que ele está fazendo? Ícones está dentro de text. Então, esse meu text aqui, preferencialmente, tem que ter uma largura. Então, vou aqui definir uma largura para essa minha área de text. Eu vou colocar aqui, por exemplo, 100%, por enquanto. Então, quer dizer que a minha divisória text, que acomoda os meus ícones, vai ter 100% da largura da minha área visível. Beleza, defini 100%. E agora, eu tenho que definir também uma largura para essa minha área dos ícones. Eu vou colocar que ela também vai ter 100%. Então, defini aqui o width 100%, deixa eu ver aqui, só esse caractere eu coloquei a mais. Então, a divisória text e a divisória de ícones, todas com 100%. Agora observem que os ícones ficaram bem espalhados, muito espalhados. Só que se você for observar, lá na nossa área, eles não estão bem espalhados na página toda. Tem um espaço bem grande à direita e à esquerda. Então, como é que eu faço? Eu vou ter que definir aqui o seguinte, que essa minha área de text, na verdade, não vai ter 100% da minha tela. Eu posso definir, por exemplo, 90%, 80%, 70%, que é um tamanho menor, que aí você vai ver que ele vai ocupar um espaço menor, estão vendo? Eu coloquei aqui, por exemplo, 80%, eu vou colocar aqui, por exemplo, 70%. Observem que ficou um espaço bem menor, né? Outra coisa que eu posso fazer é definir um tamanho menor para essas minhas imagens. Então, os ícones, é a minha divisória que tem as imagens, então, dentro de ícones, tudo que for IMG, eu posso definir um tamanho para eles. Eu vou definir aqui uma altura de 50 pixels para cada ícone. 50 pixels. Por que 50 pixels? Porque na prática as imagens estão com 105, 106 por aí. Então eu tenho aqui 50 pixels de altura das minhas texts, então vai ficar algo mais parecido com isso. Se vocês observarem, está muito afastado ainda, né? Então eu tenho que definir aqui que essa minha tag vai ter, por exemplo, 50%. Aí vai ficar mais coladinho, né? Então, nós conseguimos fazer essa parte da formatação da página sobre. Ela é um pouco demorada porque a gente tem divisória, conteúdo interno, formatação diferenciada. Você pode trabalhar além do display flex, você pode trabalhar com display grid. E essa parte do CSS não é um foco principal do curso de React, mas é importante vocês conhecerem, tá? O foco principal da aula de hoje era você entender como trabalhar com recursos de imagem. Como que você trabalha com uma, duas ou mais imagens, várias imagens que precisem estar dentro de um componente React. Você compreenda que você precisa fazer o import dessa imagem, passando o caminho dela, e você vai fazer a inserção da imagem passando esse nome do import dentro do SRC entre chaves. Tudo bem? Já a formatação CSS, fiquem bem à vontade para poder deixar a formatação como você achar mais conveniente. O foco principal da aula de hoje era ir basicamente até aqui. Na próxima aula a gente vai dar prosseguimento a essa nossa série de vídeo. Como eu disse para vocês, nós vamos até aqui. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e assinar o canal. Salve devs! Até a próxima!